Sobre o período chuvoso, não é, que já chegou, inclusive tivemos uma noite de muita chuva, pelo menos em Caruaru. A gente traz um assunto importante agora, não é? Porque com isso a saúde das crianças fica um pouco mais vulnerável devido a esse período sazonal para a circulação de vírus respiratórios. Gripe, resfriado, bronquiolite e pneumonia são algumas das doenças que mais atingem as crianças nesse período. Sobre os cuidados que podemos tomar com os pequenos, a gente conversa agora com o pediatra Paulo Gustavo Xavier. Doutor Paulo, bom dia para você, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Com esse início de chuva, a gente tem que ficar atento ao quê na saúde das crianças? Bom dia, doutor. Entre outras coisas, a gente tem, nesse período, a circulação de alguns vírus mais comuns, né, como o vírus sincicial respiratório, o influenza, o adenovírus, o rinovírus. Então, eles circulam muito mais nesse período um pouco mais frio, e isso faz com que as infecções respiratórias, por si só, elas já aumentem. Além disso, no período de chuva, nesse período a temperatura cai um pouco, é muito comum as pessoas elas se aglomerarem mais, os ambientes ficarem mais fechados, a circulação de ar ficar prejudicada, e isso também acaba sendo um fator de risco para a transmissão de infecção respiratória. Ô, doutor Paulo, a vacinação, a gente sempre toca nessa tecla aqui. É importante que ela esteja em dia nessas crianças? Já a vacinação ela é fundamental, principalmente para as idades menores, porque a gente precisa lembrar que as crianças pequenas elas não têm um sistema imunológico, ou seja, não têm uma defesa tão bem elaborada no organismo, e aí elas ficam mais sujeitas a essas infecções. Então, por isso a vacina é fundamental. E aí vale a ressalva aos pais que a vacina não vai impedir que a criança adoeça, ela vai adoecer, mas em geral de maneira menos grave do que se ela não tivesse vacinada. Agora, no caso de crianças que possuem alergias, por exemplo, né, quais cuidados tomar nesse período? Porque às vezes pode até confundir os pais, né? Pode, na verdade, a gripe, o resfriado, as alergias, elas acabam se confundindo muito. E, inclusive, muitas vezes essas crises alérgicas são tratadas como infecção, se infecção fossem, às vezes com o uso excessivo de algumas medicações. O quadro alérgico geralmente é um quadro um pouco mais recorrente. A criança já tem histórias de sintomas como tosse, como um pouco de coriza. Quase sempre há um gatilho ambiental, ou seja, poeira, fumaça de cigarro, mudança de clima, e aí a criança começa com esses sintomas de tosse, um pouco de ardência nos olhos, um pouco de coriza, às vezes o nariz coçando, e que, em geral, não vem com febre, né? Então, essa seria a característica mais importante das alergias. Para a gente diferenciar, por exemplo, de um resfriado comum, o resfriado comum vai vir com tosse, coriza, geralmente dura aí 3 ou 5 dias, e a criança às vezes faz um pouquinho de febre. Já a gripe a gente considera como sendo uma doença sistêmica, então a gripe ela vem com a febre mais alta, moleza no corpo, uma recusa alimentar. Ô, doutor, e em relação aos recém-nascidos, por exemplo, né? Porque o cuidado tem que ser ainda redobrado, né? Exatamente. Quanto mais jovem a criança, mais sujeita ela está às infecções e de formas mais graves. Então, os recém-nascidos, e na verdade as crianças abaixo de 1 ano de idade, de maneira geral, elas estão muito sujeitas a um tipo de infecção que a gente chama de bronquiolite viral, que é muito comum nessa época, quase sempre causada por um tipo de vírus chamado vírus sincicial respiratório, mas tem outros vírus também que podem causar a bronquiolite viral. E a preocupação maior é que essas crianças, às vezes, vão precisar de hospitalização, porque vão cansar muito, vai precisar de oxigênio. Não existe um tratamento para bronquiolite. Bronquiolite não se trata com antibiótico, corticóide, nenhuma outra medicação, que não seja necessariamente o oxigênio mesmo. Então, às vezes, as crianças precisam internar e, às vezes, na UTI. Quanto mais jovem essa criança, mais sujeita ela está a essas infecções mais graves. E aí, os recém-nascidos não têm praticamente nenhuma defesa. Então, a gente recomenda aos pais que, com relação aos recém-nascidos, eles sejam manipulados só pelas pessoas de casa. Sempre você se limpe, se lave antes de pegar a criança, depois de pegar a criança. Se alguém tiver sintomas respiratórios, não ficar próximo dessa criança, e que evite levar o recém-nascido, por exemplo, para ambientes aglomerados, ambientes fechados, ambientes que tenham muitas pessoas. Isso também são fatores de proteção importantes. E sem esquecer, obviamente, como você havia comentado, as vacinas.
E era isso que eu ia perguntar ao senhor, doutor Paulo, porque todo mundo quer pegar no recém-nascido, né? Pega nas mãozinhas das crianças, dos mais grandinhos, e porque não tem como você estar colocando a criança para lavar as mãos o tempo todo, né? Então tem que ter esse cuidado com você, adulto, para proteger essa criança ao máximo, né? Isso, exatamente. O cuidado é com o cuidador, ou seja, quem cuida da criança, né? Que é o pai, a mãe, a avó, alguém em casa. O cuidado deve ser com o cuidador. Os estudos mostram, inclusive, isso é um dado importante, interessante, que as crianças de colo, né, os bebês adoecem muito porque o cuidador transmite essa doença para o bebezinho. Então isso é que a gente requer um cuidado. E é o que você falou, né? Ter uma criança em casa, em geral, é uma festa, é uma alegria, a gente quer compartilhar isso com todo mundo, e todo mundo acha muito bonitinho, muito fofinho, quer botar a criança no colo, quer pegar, quer beijar, quer pegar a mão, e essas coisas a gente não recomenda, principalmente nesse período. Pois é, então fica aqui o alerta para aquelas mamães que se sentem culpadas, né, doutor, por não deixar a visita chegar na sua casa, mas é por questão de proteção mesmo para a sua criança, inclusive recém-nascida. Doutor Paulo Gustavo Xavier, pediatra, muito obrigada pelas orientações e no mais é cuidar da saúde dos pequenos, né? Isso, exatamente, cuidar e prevenir. Eu que agradeço pelo convite, pela atenção, um forte abraço. Obrigada, doutor. Acordou cedinho para conversar com a equipe da Rádio Cidade, doutor Paulo